O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta. Muita paz para você, que Jesus nos abençoe hoje e para todo sempre. A partir de hoje, estamos começando as palestras do Grupo Espírita Amigos Fraternos. Aqui na cidade de Moreno, tem mais um ponto de luz, mais uma fraternidade, mais uma casa espírita, mais um centro espírita, assim como queira chamar, mais um grupo voltados para Jesus, para o amor, para o bem e para a fraternidade. Fraternidade enquanto nomes de amigos fraternos, não só no nome, não só em nossos corações, mas também nas nossas expressões, né? Eu faço esse convite a vocês. Por enquanto nós estamos no virtual, mas já quando tudo isso passar dessa pandemia, estaremos juntos fisicamente. Daremos mais informações na medida do possível nas nossas redes sociais. Queremos agregar você da comunidade de Moreno, da cidade de Moreno, para que se junte também a essa causa de amor e de fraternidade, de caridade, né? Ao final dessa explanação, eu vou mostrar para vocês algumas das nossas atividades que já fazemos. Nós já temos 2 anos, né? Mas assim, abrindo mais as portas, agregando pessoas, corações para esse trabalho, estão recentemente. Mas então, eu vou deixar para o final, para que a gente possa aí divulgar esse bem. Como eu sempre digo, nós somos uma ponte entre você que quer fazer o bem e as pessoas que estão mais necessitadas, e principalmente espiritualmente falando, né? Porque as religiões, às vezes e muitas vezes por conta das pessoas inferiores que nós somos, é voltada mais para as questões materiais, né? Do sucesso material, esquecendo muitas vezes do espiritual, que é justamente isso que nós estamos buscando, né? O alimento espiritual. E já começando, nós vamos falar hoje sobre obsessão espiritual, contendo lá no Livro dos Médiuns, capítulo 23. Eu vou sempre jogar para vocês os slides, né, da demonstração da palestra de hoje, que eu não vou chamar de palestra, eu vou chamar de conversação, né? Porque ninguém é doutor em nada do espiritismo, ninguém é professor. Nós simplesmente aprendemos, reaprendemos, consertamos, corrigimos pensamentos. Não é isso? Hoje fazendo parte do GEAF, tá? Capítulo 23 no Livro dos Médiuns, obsessão espiritual, que é justamente o foco da tratativa pela espiritualidade, não é? E principalmente nesses tempos, né, que nós estamos assim fechados, reclusos, distanciados, né, mas por um objetivo comum em vencer essa pandemia, nós já dizemos que de início a obsessão espiritual é uma doença, né? É uma doença nova, a visão dos materialistas, claro, mas a obsessão já existe desde muito tempo. Mas é uma doença. Como assim, Pedro, é uma doença? Então eu vou demonstrar para vocês primeiro o que é uma doença, certo? Uma doença para a medicina, para a ciência. É uma condição particular, anormal, que afeta negativamente o organismo e a estrutura ou função de parte ou de um todo um organismo. Ou função de parte de ou de todo um organismo. Então, a obsessão espiritual, ela afeta negativamente o nosso organismo? Um questionamento. As nossas estruturas psíquicas, consequentemente as nossas funções físicas? Uma pergunta. Afeta ou não afeta?
se afeta é uma doença. Mas só que a medicina, para dizer a ciência humana, para demonstrar o que é uma doença, ela primeiro busca uma doença já conhecida por ela para demonstrar a nova e explicar e dizer as suas especificações desta nova doença. Então, quais são as regrinhas básicas que ela se utiliza para desvendar essa nova doença? São 5 principais perguntas, né? Primeira, qual é o agente que causa a doença? Quem é o responsável? O que causa o desenvolvimento da doença? A segunda pergunta, qual a fonte de contaminação, né? Onde aquele agente está presente que a gente se contamina, né? O local, o ambiente. A terceira pergunta é, qual forma de contágio da doença? Como é que ela se multiplica? Como é que ela entra em contato conosco? É pelo ar? É pela pele? Por onde? Qual é a forma desse contágio? A quarta pergunta, quais sinais e sintomas? Sinais é justamente quando nós estamos desenvolvendo a doença. E sintomas é justamente quando nós já estamos com ela instalada no organismo. Então, quais são? Se é uma doença, tem que existir sinais e sintomas. E a quinta pergunta é, qual a prevenção ou tratamento da doença? A prevenção é justamente para que a gente não adquira a doença, a gente não tem ainda. E a tratativa, o tratamento da doença, é justamente quando ela já está em nosso organismo. Então, respondendo a essas 5 perguntas, nós dizemos, isso aqui é uma doença. Tá certo? E aí, como eu estou dizendo para vocês que a obsessão espiritual é uma doença, eu vou fazer um link com a doença já conhecida pela ciência, pela medicina, que é justamente a parasitose intestinal, a amebíase. E aí, depois eu vou explicar por que eu escolhi justamente a amebíase, essa parasitose intestinal, para que vocês compreendam esse link, não é? Então vamos responder as perguntas. Baseado nesta doença conhecida. Qual o agente que causa a doença? O agente que causa a doença da amebíase é a ameba. Justamente esse organismo unicelular aí que vocês estão vendo azulzinha. Tá certo? Ela é pequenininha, mas causa um estrago se a gente não combater. Veja bem. Segundo, qual a fonte de contaminação? Onde que a ameba está presente? Justamente em águas ou alimentos contaminados. É justamente onde nós nos contaminamos. Terceira pergunta. Qual a forma de contágio da doença? É como nós pegamos ela. A partir do momento que nós consumimos o alimento e a água. É justamente a ingestão de algo contaminado pela entamoeba histolítica. É o nome científico da ameba. Mas aí existe uma observação para isso aí. Nem sempre que nós entramos em contato com a determinada doença ou o agente causador da doença, significa que nós iremos desenvolver a doença. Não é? Não é. Não é a regra. Ah, eu tive contato com esse vírus, eu vou ficar gripado, ou eu vou desenvolver. Não, não é assim. E o que é que causa essa diferença? É justamente a nossa imunidade, né? Se a nossa imunidade está fortalecida, está alta, nós combatemos mais esse agente que está chegando no organismo e não desenvolvemos. Se ela está baixa, o agente já consegue dominar algumas funções do nosso organismo e aí a gente precisa fazer essa tratativa. Então, é a imunidade. E o que é que afeta a imunidade? São justamente 3 fatores principais. O primeiro é a hereditariedade, ou seja, se eu tenho pais, mães saudáveis, eu possivelmente, uma predisposição, isso não é via de regra, também vou ser um ser saudável. Se eu tenho pais que
possui algum tipo de dificuldade de saúde, de alguma doença crônica, possa ser, mais uma vez, não é via de regra, que eu também desenvolva. Então, a imunidade é questão, primeiramente, hereditária. Segunda questão é a alimentação. Se eu tenho uma alimentação saudável, como os nutricionistas falam, né, colorida, né, nós temos a imunidade fortalecida, né, os ferros necessários, nutrientes, aminoácidos necessários para o nosso organismo funcionar. Mas se não temos essa boa alimentação, não seguimos as regras de horários de alimentação, nós prejudicamos a nossa imunidade, que afeta justamente se pegamos ou não pegamos a doença. E o terceiro fator é o fator estresse, né? O nosso pensamento, o nosso campo mental pressionado, estressado, afeta negativamente na nossa imunidade, né? E aí por isso que muitas vezes algumas doenças surgem por conta do excesso de estresse, do excesso de trabalho, que nós sobrecarregamos o sistema nervoso ou qualquer outro sistema do nosso organismo. Pois bem, então, nesta pergunta nós temos essa observação. Eu quero que vocês guardem essa observação, porque na frente a gente também vai utilizar. Quarta pergunta: quais sinais e sintomas da doença? Na ameba, o primeiro sinal é dor abdominal e febre. Por quê? A ameba é um parasita. E um parasita, ele não produz o seu próprio alimento. Ele justamente rouba o alimento do outro organismo, que no caso é o nosso. Então, onde é que ele vai encontrar melhor os alimentos, os nutrientes já dissolvidos para que ele possa se alimentar, já que ele não faz esse processo de sintetização? É justamente no nosso intestino. Por isso, parasita intestinal. No nosso intestino, ele começa a corroer a parede com as enzimas que ele solta lá, e isso causa dor abdominal e, quando ele chega na corrente sanguínea, febre, que é justamente para tratar essa questão aí. Isso é o sinal quando a gente está desenvolvendo a doença. A partir do momento que nós temos a doença, aí nós temos os sintomas neurológicos, que são, como exemplo, a cegueira e a paralisia. Como assim, Pedro? A ameba pode causar cegueira e paralisia? Pode. Por quê? Porque a partir do momento que ela chega na corrente sanguínea, ele vai se instalar em vários locais e mais possivelmente em dois mais precisos. Um é no nosso fígado e o outro é no nosso cérebro. E aí, a partir do momento que ele chega em nosso cérebro, ele se transforma em uma nova doença. Ele deixa de ser amebíase para ser uma ameboma, que é justamente tumores cerebrais, iguaizinhos como se fosse um câncer cerebral, tá? E dependendo do local onde ele se instalar, possa ser que gere uma cegueira ou uma paralisia, afetando no sistema nervoso, tá certo? Então, respondida agora a última pergunta: qual a prevenção ou tratamento da doença? A prevenção é justamente para a gente não pegar, não adquirir a doença. É simplesmente ferver a água, mergulhar alimentos em vinagre. Nós destruímos a ameba, a contaminação desses alimentos, né? Certo, Pedro? E se eu não fizer isso? Aí a gente vai ter que tratar. É justamente quando nós já estamos com a doença, que é uma dose única de um antiparasitário, que a gente chama muito de remédio de verme, né? A gente precisa tomar ao menos um ano, 6 de 6 meses, um ano e mais de 3 de 3 meses. Esse custa mais ou menos 7 a 10 reais na farmácia. Esse é o tratamento justamente para a gente prevenir um tumor cerebral, não é? É simples e prático. Respondi as 5 perguntas? Respondi. Então a amebíase é uma doença, tá certo? Certo, Pedro? Mas nós não viemos aqui falar só de medicina, não é?
nós viemos falar de obsessão. E eu disse que a obsessão é uma doença. Então nós também precisamos responder essas perguntas para a obsessão espiritual. E já sintetizamos essa questão como parasitose espiritual ou vampirismo. Por isso que eu escolhi a parasita intestinal para poder fazer o link agora com a questão da obsessão. Por que vampirismo, Pedro? Porque justamente são espíritos que utilizam de nossa energia de vitalidade para que eles possam exercer os seus desejos e funções aqui no nosso plano físico. Por quê? Quando nós desencarnamos, a nossa alma sai do corpo, vai para a espiritualidade. Se ele permanece aqui neste plano físico, para ele exercer certas atividades, ele precisa da energia necessária que suporta esse plano físico. E ele tira essa energia de onde? De nós que estamos encarnados, vivos, né? Eles também estão vivos, né? Mas eu digo encarnado, vivos neste plano físico, né? Então, justamente, se você está passando por um processo obsessivo grave, em sua maioria das vezes, se você fizer um exame de sangue, vai dizer que você está com anemia, porque justamente você está perdendo a sua vitalidade por conta do espírito obsessor, ignorante, não é? E às vezes ele nem se apercebe que é um obsessor, né? Ele não deveria estar naquele ambiente, mas por gostar tanto, ele mesmo assim se faz presente. É um tipo, né? E aí acaba que ele se torna um obsessor inconsciente. Então, existe o vampiro, mas não é aquele vampiro que suga o sangue, em sim a nossa vitalidade, a parasitose espiritual, a obsessão propriamente dita. Então vamos, sem perder tempo, responder as perguntas, porque eu quero provar a vocês que a obsessão é uma doença. A primeira pergunta é: qual o agente que causa a doença? O agente que causa a doença é o espírito obsessor. Ele é o principal motivador desta doença. E aí a gente vai abrir um parênteses aí, porque eu estou dizendo um espírito obsessor, mas eu não estou dizendo onde é que ele está, se é no plano físico ou encarnado, porque nós, enquanto encarnados, também podemos ser um espírito obsessor, né? O espírito nem quer mais estar com a nossa presença, mas mesmo assim mentalmente venha, volte, nós chamamos eles, não é? Então nós também podemos ser o agente obsessor. Segunda pergunta: qual a fonte de contaminação? As fontes de contaminação são bares, boca de fumo, baile de carnaval, etc. Pedro, não estou entendendo porque você está dizendo que um baile de carnaval, um bar, pode ser um ambiente contaminado por espírito obsessor, por espíritos. Pois bem, quando nós desencarnamos, quando nós morremos, nós não mudamos de imediato a nossa essência, porque a natureza, a gente já sabe, que não dá saltos, certo? Então, se eu sou uma pessoa orgulhosa e egoísta neste momento, quando eu desencarnar, eu vou continuar sendo o espírito egoísta e orgulhoso como eu era quando encarnado. Não vai mudar. Só porque eu morri, eu vou virar um santo, um anjo ou um demônio. Não, isso não ocorre. Eu vou ser exatamente o que eu fui nesta encarnação. Com a medida da evolução, eu vou melhorando do lado de lá, mas no exato momento do desencarne, continuo o mesmo. Então, se eu sou um espírito que gosta do fumo, que gosta da bebida, eu não consigo, enquanto espírito, reter a molécula do álcool, que é uma molécula física. Eu não consigo ter as sensações do álcool no organismo, porque eu não tenho mais o organismo. Eu tenho apenas o meu espírito. Não é isso? Então, eu preciso de um outro encarnado, de uma outra pessoa viva,
para poder sentir as mesmas sensações do álcool ou mesmo consumir psiquicamente o álcool pelo aquele intermediário que a gente chama de médio, né? Todos nós somos médios em graus diferentes. E aí justamente, onde é que eu posso encontrar maior quantidade de pessoas concentradas que gostam de bebidas alcoólicas? Nos bares. Então, se eu sou um espírito viciado no álcool, com certeza eu estarei no bar. Se eu gosto de fumo, eu estarei numa boca de fumo. Se eu gosto de bebida, de fumo, de violência, de sexualidade desvairada, eu vou estar no baile de carnaval. O baile de carnaval, o carnaval, é o ambiente propício para todos os tipos de afinidades de espíritos inferiores, não é? E aí a orientação é que você decide. O Espiritismo não coloca como via de regra ou obrigações em nada. Ou seja, você não é proibido de ir para o carnaval, você não é proibido de consumir bebida alcoólica, você não é proibido de nada, o que diz a sua consciência. O Espiritismo apenas esclarece a você que, se você bebe a bebida alcoólica, principalmente em exagero, você colhe isso, isso e isso. No carnaval, você consegue isso, isso e isso. E aí você toma as suas decisões, com base nos conhecimentos específicos no Espiritismo. Então não existe proibições, né? Agora lembre que você vai colher o que você planta, certo? Terceira pergunta: qual a forma de contágio da doença? E a forma de contágio é a sintonia, né? Porque é com a sintonia, a ligação mental, que o espírito consegue obsediar, ou afetar, ou interferir, ou manipular um outro ser encarnado, certo? Se eu tenho uma vibração, uma sintonia positiva, eu vou atrair e estar conectados com espíritos nesta mesma vibração. Se eu tenho em contrapartida a vibração negativa, sintonia negativa, eu também atraio e me conecto com espíritos nessa sintonia. Mas aí existe uma observação. Se lembra que teve a observação da amebíase? Que nem sempre quando se entra em contato com os agentes causadores da doença, a gente se contamina com a doença. Aqui é a mesma coisa. Nem sempre nós, pelo simples fato de ir para um ambiente contaminado com espíritos obsessores, por exemplo, num bar ou num baile de carnaval, que nós vamos sair de lá obsediados, não é? Vamos com calma. Nós conseguimos essa conexão, como eu disse, pela sintonia. Se eu tenho uma sintonia boa, elevada, mesmo que eu esteja lá no bar, temporariamente, ou vá para um baile de carnaval, acompanhar um familiar, eu não vou conseguir me conectar com os espíritos que lá estão inferiores. Eles não vão conseguir a sintonia para me obsediar, né? E aí é por isso que existe aquela frase: nós, quando estamos bem, podemos estar em qualquer canto, mas também vamos com calmas para não ser prepotente, porque assim como qualquer doença, a obsessão também é portadora. Como assim, Pedro? Tudo bem, eu tenho um padrão elevado, vou lá para o carnaval acompanhar minha família, porque um familiar quer ver, né? Mas nada de lá vai me afetar. Ok, mas só que um espírito que gosta de beber muito, simpatizou por você, ele não está conseguindo a sintonia por conta do seu padrão vibratório, que é elevado, é isso? Mas ele gostou de você. Quando você vai para o seu ambiente de retorno familiar, para a sua casa, para o seu trabalho, ele vai lhe acompanhar também. E aí, quando chegar em casa, será que eu não tenho um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um filho que não esteja na mesma sintonia daquele espírito? E aí, aquele espírito prontamente, por não encontrar dificuldades, vai me deixar e vai para o meu familiar e obsedia o meu familiar. Então, ou seja,
eu fui portador da obsessão. Ele não foi capaz de me obsediar, mas encontrou em meu ambiente familiar uma pessoa conectada a ele. E aí aquele familiar passa a ter transtornos alcoólicos ou intensifica, né? Este é um exemplo. Então precisamos tomar cuidado em algumas observações, porque esta questão da sintonia é muito grave. Quarta pergunta: quais sinais e sintomas? O primeiro sinal do processo obsessivo, ou seja, nós não estamos ainda obsediados, está se iniciando esse processo, é a irritação e o desconforto. Do nada a gente acorda diferente, irritado. Tudo que é falado conosco a gente altera a voz, né? Coisas que não nos afetavam começam a nos afetar, né? E causa aquele desconforto. Por quê? A gente tem sempre esse nível de sintonia e de repente estamos numa sintonia diferente, a nossa tendência é voltar para aquela sintonia anterior. Então causa esse desconforto. Então, ou seja, uma pessoa com processo obsessivo se desenvolvendo, ela não vai gostar do ambiente da igreja, ela não vai gostar do ambiente do centro, porque está num nível de vibração diferente dela. E aí, por isso que a gente diz a persistência, porque o obsessor não é obsessor se ele não for persistente. Então, nós teremos que ser mais persistentes que ele, certo? Esse é o sinal. E a partir do momento que nós já estamos obsediados, aí nós temos os sintomas que são psíquicos. Quais sintomas é? Agressividade e paranoia. Aquela irritação vira agressividade, ou seja, eu nem mais aguento, eu vou logo para a parte da violência, né? Eu nem consigo mais escutar aquela pessoa, vou logo agredi-la. E aí a gente fala agressão, vários tipos, né? Verbalmente, fisicamente, psicologicamente falando. E o desconforto vira paranoia. O vizinho olhou diferente para mim, eu acho que ele não gosta de mim. Eu tenho certeza que fulano não gosta de mim. Ele está olhando diferente para mim. Não, ele está aprontando alguma para me derrubar. Não, com certeza ele quer subir de cargo no trabalho. Virou paranoia. Eu estou criando condições que não existem. E é justamente isso que os obsessores fazem. Por quê? Porque eles não querem que você seja influenciado por terceiros para que você saia dessa sintonia, para continuar fazendo os desejos que ele queira alcançar. Então, as pessoas boas que tendem a lhe ajudar a sair dessa sintonia, ele altera o seu campo de visão, altera o seu campo de sensações e mostra para você como uma pessoa ruim. Do contrário também, aquela pessoa que pode levar você a fazer vários erros, escolhas erradas, claro, não transferindo essa responsabilidade para outra pessoa, ele faz com que aquela pessoa seja a melhor companhia possível. Então, o obsessor, ele afeta no nosso campo de sensações, justamente para continuar nesta ação. E a quinta pergunta é: qual a prevenção ou tratamento da doença? A prevenção é mudar de sintonia, substituir pensamentos, esclarecimentos. Porque se você está se sentindo irritado, que não é de seu costume, para um pouquinho, faz uma prece, uma oração, lê alguma coisa diferente, medita, mesmo que você não tenha um hábito, mas para você mudar essa sintonia. Substituir pensamentos, porque a gente não pode deixar de pensar. É difícil, né? Por isso que a meditação é tão complicada. Mas a gente não pode deixar de pensar. Do tipo, se eu estou pensando negativo, eu não vou mais pensar. Pronto. Você substitui por pensamentos positivos, né? Aquele vizinho está olhando meio de torto, mas talvez ele esteja com algum problema.
eu vou conversar com ele. Né? Ou talvez ele só esteja já pensando em alguma coisa que não necessariamente foi dirigida a mim. Eu simplesmente vi no momento que ele estava pensando. Eu estou mudando o meu tipo de pensamento. E esclarecimento. Porque justamente quando nós conhecemos, por exemplo, agora você está tendo a oportunidade de saber como é que funciona a obsessão. Então você tendo esses esclarecimentos, certas atitudes que você tinha, possivelmente você começa a tentar mudar. Não é? Conheces o verdadeiro espírita quando ele tende a se melhorar. Não é? E a partir do momento que eu já estou obsediado, Pedro, qual é o tratamento? Já conheci a prevenção. O tratamento é a fluidoterapia, campanha do quilo, entre outros. Fluidoterapia, água magnetizada ou passe espiritual magnético. Porque muitas vezes na obsessão estamos já tão influenciados que nós não nos controlamos, nós não conseguimos desvencilhar. A gente precisa de um agente terceiro para poder nos ajudar nesse desvencilhamento. E é justamente na fluidoterapia. E a campanha do quilo, porque a campanha do quilo é transformador de pensamentos, é transformador de sintonia. Não é? A gente, quando está no começo na campanha do quilo, que sol quente, que chuva é essa, as pessoas não doam e xingam a gente, né? A pessoa está com essa casa enorme, parece ter condições sociais e nem bota a cara, nem aparece nas primeiras semanas. Mas depois, aquele vizinho que não doava, dá 1 quilo de alimento, não é? E aquela casa enorme dá uma cesta. A gente começa a pensar, será que nós não julgamos errado? Será que o vizinho realmente não estava naquelas outras vezes? A gente começa a mudar. E chega numa fase que nós não questionamos, nós não mais julgamos. Nós simplesmente estamos de coração aberto para receber, para doar para quem está precisando. Em nome de Jesus. Não é? Se ele tem, muito obrigado. Se não tem, obrigado que Jesus lhe dê em dobro para na próxima oportunidade você poder doar. E segue. Então a campanha do quilo é transformador. Nós fazemos campanha do quilo, tá certo? Quando a pandemia passar, pode entrar em contato conosco para poder fazer essa ação do bem e do amor. Então, respondida essas 5 perguntas, está claro e óbvio que a obsessão é uma doença. A parasitose espiritual, o vampirismo, consequência da obsessão, é uma doença. Mas só que não para por aí. Existem vários tipos de obsessão que é justamente quando nós entramos no livro dos médiuns. A primeira é a obsessão simples. Quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos. Está instalada a obsessão simples. Na questão do nosso ambiente, da nossa casa, na reunião mediúnica, se sempre aquele mesmo espírito quer passar a comunicação, não deixa outros espíritos se comunicarem, ou você que é médium e tem a tendência de querer psicografar em locais que não é adequado para a psicografia, ou tem manifestações psicofônicas de incorporação em lugares que não deveria ocorrer, possivelmente você está passando por uma obsessão simples. E quando não está nesse ambiente de questão de mediunidade da casa espírita, por exemplo, em nosso lar, é justamente, eu não estou com vontade de beber, mas tem uma coisa que está me dizendo, mas só tem uma cervejinha na geladeira, vai, bebe, bebe, bebe. E aí você vai lá, bebe 1, 2, 3 graus de cerveja. Né? Então esse é um processo de obsessão simples. Segundo tipo é a obsessão por fascinação. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium
e que de certa maneira lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Ou seja, ele passa a sensação, a transmissão para você de que é um espírito elevado, mas talvez não seja um espírito elevado, não é? Muitas vezes nós vemos nas reuniões de casas espíritas, por exemplo, onde quando você tem que tomar o passe, você tem que entrar descalço. Por que você tem que entrar descalço? Porque o mentor da casa disse que funciona melhor o passe se você estiver descalço. Aí você acredita porque o mentor da casa disse, sem estudo do livro dos médiuns, e passa a ter aquilo como prática. E que a gente sabe que isso não é preciso. O passe, você não depende de fenômenos físicos do tipo, eu preciso de estar com roupa de tal cor, eu preciso estar descalço, eu preciso fazer isso. Não. Transferência de energia. Isso não precisa. Nós sabemos estudando o livro dos médiuns e as instruções dos espíritos referente à questão do passe. Então, está aí a fascinação. Um espírito está até querendo brincar, faz com que você interprete como sendo importante. Obsessão por subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir a seu malgrado. O espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. É justamente aquela fase que nós não conseguimos nos dominar, né? A gente tem um relato no livro dos médiuns que é justamente um homem que não era apaixonado por uma mulher, não conhecia ela, não tinha nenhuma atração física ou emocional. E o espírito obsessor faz com que ele se ajoelhe aos pés dela e peça ela em casamento. Ele constrangido, sem poder dominar essas sensações, de tão ligado psicamente com esse obsessor que ele está, né? E faz aquela prática. E aí é justamente quando se recorre a alguns tratamentos externos, como a fluidoterapia. Vamos falar já já. Características das obsessões em geral. Quando nós diagnosticamos que estamos passando por um processo obsessivo, lá no livro dos médiuns tem vários, eu trouxe 6 principais para vocês, tá? Que é justamente persistência de um espírito em se comunicar, de bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, etc. Opondo-se que outros espíritos o façam, crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis, venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Por exemplo, chega aqui um espírito incorporando no médium dizendo que Albert Einstein. Mas quando a gente vai questioná-lo sobre questões da ciência reproduzidas por Albert Einstein, ele não sabe dizer uma palavra. Ele não sabe dizer. Então, como é que Albert Einstein regrediu em seu pensamento científico do outro lado? Não é? É essa a questão. Quando nós não vemos, tornam-se dificuldades para nós identificar que tipo de espírito é realmente que está se comunicando. É justamente isso que precisamos ter cuidado. Terceiro, confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Por exemplo, o espírito que se comunica diz que você é o melhor psicógrafo do grupo da casa. Está exaltando você. Está dizendo que você é o único que pode oferecer as melhores comunicações, que os outros não estão preparados. Será? Cuidado com esses elogios. Um espírito superior não aponta elogios específicos para determinada pessoa. Quando ele tem que corrigir, ele corrige ao grupo. Quando ele tem que elogiar, ele elogia ao grupo. Quarto,
Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Quando nós dissemos assim, fulano, você está passando por um processo de fascinação. E fulaninho, que história! Tu é que está obsediado. Fulaninho, quem está passando essa psicografia aí não é o espírito que diz ser. Não, eu senti a energia dele, com certeza era ele. Nós precisamos ter cuidado e atentar e ser humilde nas opiniões que chegam muitas vezes para nossa ajuda. Peraí, fulaninho está dizendo isso para mim, ele também. Será que eu não estou interpretando diferente? 5. Tomar a malcrítica das comunicações que recebe. Por exemplo, trouxe uma comunicação e aí as pessoas começam a dizer, mas isso aí é a invenção dele. Não foi comunicação nenhuma. E você começa a se importar. Peraí, se você sabe que aquilo não foi um fenômeno produzido por você, por que você está tomando a malcrítica para você? Não é? A não ser que você tenha dúvidas, aí você precisa estudar. Não é? 6. Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando a agir ou falar a seu malgrado, porque o médium consegue dizer em sua maioria e quase que em sua totalidade quando um espírito pode ou não se comunicar, não é? Se o médium não quiser, por exemplo, por não estar em um local adequado, a comunicação não é feita. Ele é que obtém o controle. Então, quando passa a fugir desse controle, significa que tem alguma coisa errada, não é? Essas são as principais características. A partir do momento que nós já temos o conhecimento, como é que nós combatemos a obsessão? A obsessão simples, 2 coisas essenciais se tem que fazer neste caso. Provar ao espírito que não está iludido por ele, que ele é impossível enganar. Depois cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente que ele. Desde que se convença de que está a perder o tempo, retira-se, como fazem os importunos a quem não se dá ouvidos. Ou seja, se aquele espírito quer tanto passar a comunicação, aquele mesmo espírito, pare de passar a comunicação dele. Existem outros que também precisam passar. Mas ele insiste em querer psicografar no ônibus ou na minha casa. Não faça, não é? Mas ele está dizendo isso e isso para mim. Não acredite e demonstre para ele que ele não consegue mais enganar. Um obsessor, como eu já disse, é persistente e nós precisamos ser mais persistentes do que ele. Obsessão por fascinação. A única coisa a fazer-se com a vítima é convencê-la de que está sendo ludibriada e conduzir-lhe a obsessão ao caso de obsessão simples. Isto, porém, nem sempre é fácil, dado que algumas vezes não seja mesmo impossível, né? A gente tem que mostrar para a pessoa, por A mais B, que aquele espírito não é aquele espírito que ele está dizendo quem é, que ele, o médium, acredita, né? E conduzir ao fator da obsessão simples, ou seja, dele compreender e ir de encontro àquele espírito, no mais belo sentido de encontro da palavra, porque nós sabemos que eles também são nossos irmãos, não é? Então, nós precisamos ser benevolentes, embora incisivos, para com eles também, porque muitas vezes eles precisam de mais ajuda do que nós. E a obsessão por subjugação torna-se preciso a intervenção de um terceiro, como eu já tinha dito, que atua pelo magnetismo ou pelo império de sua vontade. Em falta do concurso do obsediado, essa terceira pessoa deve tomar ascendente sobre o espírito. Porém, como este ascendente só pode ser moral, só a um ser moralmente superior ao espírito é dado assumi-lo, e seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral. É aquela questão, né?
como eu não consigo me dominar, um outro vai fazer esse domínio por mim, não é? Vá, se a água fluidificada, e na reunião mediúnica, dialogar, né, com um espírito. Olha, meu irmão, isso que você está fazendo não é tão louvável aos olhos de Deus. Fulaninho fez isso com você na outra encarnação, mas veja, você ainda existe, né? Aquele diálogo amoroso. Mas isso, mesmo assim, é dificultoso em nossos tempos por conta da nossa moralidade, não é? Porque Jesus, simplesmente ao ver, porque Jesus tinha dupla vista, ele via tanto o mundo espiritual quanto o físico ao mesmo tempo. Então, simplesmente ao ver o espírito se sentia acorrentado e não conseguia mais agir, justamente por conta da superioridade moral de Jesus Cristo. Então é por isso que muitas vezes a gente tem aquela conversa, né? Principalmente no meio do protestantismo. Está amarrado em nome de Jesus. Mas isso ocorre. Os espíritos se sentem incapazes de agir em determinados casos. E hoje nós temos essa dificuldade de fazer essa tratativa com os espíritos. Por quê? A gente diz para eles não fazerem o mal, mas a gente está fazendo. E aí como fica? Aí ele volta para a gente. Quem é você para dizer que para eu não beber, se na tua casa tu bebe 10 grades? Está compreendido do porquê da elevação moral. Então, a gente já sabe do que é obsessão, já sabemos que é doença, já sabemos como combater. Então agora vamos pôr em prática. Todas essas informações nós tiramos do Livro dos Médiuns, completando este ano 159 anos, né? E lá tem uma indicação simples. O que tem de melhor a fazer é rogar aos espíritos seus protetores que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmos e verificarem se sempre praticaram o amor do próximo e a caridade. Fazendo a prece, um espírito superior, 15 de janeiro de 1861. Né? Então foi isso. Qualquer dúvida que vocês tenham referente a essa questão, vocês podem deixar aí anotado, mandar para a gente pelo nosso Zap, nosso Instagram, nosso Facebook. Nós, na medida do possível, responderemos. Enquanto nós não só ficamos sabendo, não temos a resposta, nós iremos buscar quem possua, tá certo? Porque nós não sabemos de tudo. Eu agradeço a vocês pela sua atenção. Desde já desejo muita paz, mas agora eu preciso, justamente com o que foi prometido anteriormente no início, mostrar para vocês as nossas atividades e convidá-los a participar, a agregar, tá certo? Por exemplo, nós já estamos fazendo a nossa campanha do quilo, primeiros domingos do mês e últimos domingos do mês, quarto domingo, perdão. Aí está o grupo que inicialmente está fazendo esse trabalho edificante, que é a campanha do quilo. É justamente buscar alimentos nas residências, justamente para montarmos cestas e ajudarmos as famílias que precisam, que estão necessitadas, ou justamente instituições que ajudam essas famílias. Não é? Campanha do quilo, transformador de sintonia. Temos também o nosso sopão fraterno, né? Eu digo nosso porque também é seu. É com a sua doação que nós fazemos esses trabalhos aí. Nós tiramos um domingo do mês para ir numa comunidade carente e entregar essas sopas, né? Justamente com a doação de verduras, ossos que nós recebemos, nós destinamos aí pães justamente para essas famílias que estão necessitadas. Como eu falei, somos uma ponte
entre você e quem está necessitado. E também temos várias outras atividades, como por exemplo, o nosso Natal Fraterno, que o ano passado entregamos um pouco mais de 50 cestas básicas para as famílias, mais um frango, não é isso? Fazemos atividades nos dias das crianças, vamos a alguns asilos, por exemplo, no São João, fazer algumas atividades, né, para esses idosos. Fomos também já entregar almoços quentinhos para as famílias, né? Nós temos várias atividades aí, entregamos também pães com mortadelas, tudo voltado para o amor, para a fraternidade e para o bem. Eu estou divulgando isso porque nós precisamos de doações. O que você puder doar, nós aceitamos, porque isto aí é o comprovante para vocês que o bem existe. Tá bem? Eu só tenho que agradecer em nome de Jesus por me dar esta oportunidade de estar nesse grupo de apoio, porque quando nós ajudamos o outro, nós nos ajudamos muito mais. Então, está o convite para você, principalmente que é da cidade de Moreno. Se for de Jaboatão, venha também, participe junto conosco, porque tem muita gente necessitada. Mais um ponto de luz em Moreno. A partir de hoje, está aberta as nossas conversações da nossa doutrina espírita. Mesmo você que não é espírita, pode se adentrar também. Conhecer nunca é demais. E mesmo que não queira ser espírita, porque esse não é o nosso objetivo, mas que queira contribuir para o bem, nós também estamos de corações abertos, porque além de sermos irmãos, nós também somos amigos fraternos. Muita paz para você e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.